isso aí, fãs da cultura pop! Estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal Nerd Ruivo. E hoje, como vocês viram aí no título, é um ranking. Ranking do pior ao melhor. Versão vilões do Homem-Aranha. Como vocês já assistiram os filmes do Homem-Aranha, através do Aranha-Verso e todos os outros, hoje a gente vai ranquear quais são os melhores ou piores vilões dos filmes live action do Homem-Aranha. Por que eu não vou colocar animação? Porque eu não quero. E hoje eu trouxe um grande amigo para bater esse papo maroto, porque ele também, além de fã de Tokusatsu, também é fã de super-heróis. Então, Celso Dantas, presente-se aí para a galera e já faz o seu jabá. Fala galera, Celso Dantas aqui, mais uma vez aqui no canal do meu amigo Nerd Hugo, prazer imenso, e vamos embora falar dos vilões do espetacular Homem-Aranha, que eu gosto muito. Cara, os vilões são bons, né? Eu acho que a gente gosta mais dos vilões do que dos mocinhos. E convenhamos, vilões são pra lá de bom, viu? Ou pra lá de mal do Homem-Aranha, são tão incríveis quanto o nosso herói, são maravilhosos, eu gosto de todos, são incríveis. Isso é verdade, com certeza. Bom, então vamos começar aqui, ó. Quem ainda não conhece essa lista do ranking, eu já apresentei várias vezes, eu já apresentei algumas vezes, é o ranking do pior ao melhor. E aqui nós temos bom, nós temos aqui Top das Galáxias, muito bom, que seria aquele vilão que é muito bom, mas não é aquele vilão fogástico, né? É E também, marromeno. isso, tem o vilão bom, que é bonzinho, tem o mais ou menos, que é bem mais ou menos, que não é tão ruim, mas também não é bom. E tem um vilão que é ruim, que são aqueles vilões com péssimas motivações, que tem uma motivação ruim, e tem um vilão péssimo. Vilão péssimo que é aquele vilão que ninguém gostou. Que Não personagem presta que pra ninguém nada, gostou. nem pra vilania ele presta. Exatamente. E aqui eu acho que você vai concordar comigo com alguns, né? Que a gente trouxe, né? E os vilões que a gente trouxe aqui é o Octopus do Homem-Aranha 2, e também esteve no Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Você assistiu Sem Volta para Casa, né, Celso? Sim. Tanto que você nem voltou para casa depois que viu o filme, né? Eu voltei porque eu assisti em casa mesmo, não foi pro cinema. Suspeitei desde o princípio. Então vamos começar. Ó. Aqui nós temos os vilões live action, que é o Octopus, o outro vilão que é o Mistério, que esse aí é um mistério, né? Tem o Homem-Areia, tem o Lagarto, Rhino, o Electro, tem um vilãozinho que ninguém conhece, que é o tal do Shocker, mas eu vou explicar que vilão ele é. Tem o Abutre, Venom, e os três duendes, que é o Duende Verde do Andrew Garfield, o Duende Verde do Tobey, que também lutou contra o Tom Holland, e tem o Duende Júnior, que eu vou explicar depois a verdade sobre esse duende. Então vamos começar, Celso. Primeiro vilão, o Octopus. Qual colocação você colocaria nele? Dr. Octopus? Isso. Cara, Dr. Octopus é vilão incrível, personagem fantástico, de peso gigante, cara. Pra mim, Eu acho Dr. que ele é Octopus... aquele vilão que tem muito mais peso no trilogia do Tobey, né? Com certeza. E pra quem conhece a história do Homem-Aranha desde o gibi, fora das telas do gibi, sabe da importância do Dr. Octopus, mano. Sim. Eu vou deixar ele aí como muito bom. Muito bom. Eu também. Eu também vou colocar ele como muito bom, porque se for para a gente analisar além dos quadrinhos, como você é muito mais fã de gibi também, no filme ele começa como um mentor, né? Como um amigo, Sim. e por causa de uma experiência que deu muito errado,
ele acabou sendo controlado pelas suas garras, que caso não saibam, ele foi controlado por suas garras. Sim, Tanto que no universo do Tom Holland, quando ele vai parar naquele mundo, ele acaba meio que continuando onde ele parou, né? Querendo sim. continuar onde ele parou, querendo fazer a maldade dele, mas como lá as coisas são diferentes, a gente pode achar que ele acabou ficando patético, né? Mas não ficou. Ao contrário, lá eles têm muito mais tecnologia. A tecnologia é muito mais avançada que aqueles braços mecânicos dele no universo do Tom Holland. E depois de ver a redenção que foi curar ele do controle do poder e ver que ele realmente é uma boa pessoa, cara, para mim tornou algo excelente. Mas eu também colocaria como muito bom, porque na verdade ele é somente um vilão controlado, né? Foi, a motivação dele foi instinto, sei lá, do cérebro, vamos dizer assim. Isso, instinto das máquinas, né? Que era É, reconstruir o que, sim. o que ele queria, né? Reconstruir a máquina, só que ele não sabia as consequências que isso ia trazer. Uhum. E no filme Homem-Aranha 2, né? Fantástico, fantástico. A retratação dele, pra mim, foi a mais fiel dos vilões do Gibi pra tela. Vamos dizer assim. Além do último vilão que a gente vai comentar, eu também acredito que esse foi o vilão mais fiel que eu já vi. Foi muito fiel, cara. Assim, muito. Eu via ele na tela, eu via o Dr. Opus que eu acompanhei lendo as histórias de quadrinho. Não, sensacional, adoro. Tanto que Homem-Aranha 2 é o meu Homem-Aranha preferido. Tanto que para muitos fãs, o Homem-Aranha 2 é o melhor filme de todos. Maravilhoso, cara. É obra de arte pura, pura. Certeza, mostra com perfeição o Harry Osborn também, a Até, frustração que ele tem até por arrepiando querer aqui. ter o Homem-Aranha. É maravilhoso. E Maravilhoso. não se preocupe, gente, que hoje o meu cachorro tá cacado, né? Ele tá participando aqui do nosso bate-papo. Ele quer participar, Não, entendeu? eu acho que, ó, amarelinho, fica quietinho. Então vamos continuar com o próximo vilão, que é o Mistério. Esse aí é o Mistério, hein? Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Bom, ele começou fingindo ser um heróizinho, né, no Homem-Aranha do Tom Holland. Para mim, na minha opinião, cara, eu não tenho nem o que falar, porque para mim o segundo filme do Tom Holland é um filme terrível. Eu não sou passapano igual Pina. E para mim o filme do Tom Holland foi terrível, cara, esse segundo filme do Homem-Aranha. Porque primeiro ele começa fingindo que é um herói, até que tem o plot twist que na verdade ele era um funcionário do Stark querendo a tecnologia dele de volta para poder cometer crimes, através das ilusões. E ele mentiu pra caramba, enganou o Nick Fury, que depois a gente descobriu que não é o verdadeiro Nick Fury. E mesmo assim, cara, para mim, a motivação, não sendo um vilão do Homem-Aranha, ou não sendo um ator como ele é nos quadrinhos, foi uma motivação ruim. Os acontecimentos, o arco, para mim, foi ruim. Mas e na sua opinião? Cara, o mistério, principalmente do filme, eu também concordo com você. Não curti muito desde a motivação, de como desenvolve na Uhum. história. É um pouquinho diferente do gibi e um pouquinho diferente do seriado do desenho. O desenho é bem fiel ao gibi, a história do Doutor Aquele Mistério. desenho dos anos 90 é muito fiel. E, então, aí eu esperava mais, e eu também concordo. Ficou meio assim, eu não sei se vai ter continuidade, né? Acho que sim, né? Deve continuar aí a história do Mistério nos próximos filmes, não sei. Vai ter ou não vai ter? Não sei. Mas acho que Não, ficou vago assim. Mistério eu acho que ele apagou. Bom, não Não sei. sei. Mas que foi Só... uma ilusão, né? Então, então. E assim, pelo menos ele é apresentado no filme, eu não curti muito não, viu? Eu também Posso não. ranquear o bicho? Não, pode falar também, mas só que teve um fake dele que eu gostei. Que ele fez. O único fake que valeu a pena, que foi a revelação da identidade do Homem-Aranha, né? Ele fazer a vida dele tornar um caos depois disso. A única Então, coisinha boa que ele fez. Poderíamos colocar ele como um vilão mais ou menos ou um vilão ruim?
Mais ou menos, ele é mais ou menos. Mais ou menos porque eu tô fazendo uma menção honrosa ao mistério que eu conheci, principalmente no seriado. Sim. Seriado de desenhos dos anos 90. Não, sim, claro. É um mistério que ainda vai permanecer um mistério, né? Putz, cheio Esse é de, mistério mesmo, cara. Esse é mistério mesmo, cara. cheio de piadinhas hoje. É. Hoje que eu estimo Tarararara, aumentou, cheio de piadinhas. tarararara. Você vai morrer. Bom, agora vamos colocar o próximo vilão, que eu acho que esse aí eu gostei pra caramba. Tanto com a caracterização dele, quanto os poderes e cena triste. Mesmo que o filme do Homem-Aranha 3 tenha sido um filme ruim, na minha opinião, não foi um filme muito bom, mas ele teve aquela tristeza, aquele vilão que ele que ele está só fazendo o que ele faz para ajudar a filha dele a viver. Uhum. E o amor de pai o fez cometer crimes. É, assim, claro que isso não justifica, mas ele cometeu crimes para ajudar a filha dele, porque ele era um pobrecão que não conseguia nada. E de quem eu tô falando, Ruivo? É o Homem-Areia, com certeza, Flynn Marco. Homem-Aranha, Homem-Aranha. O, Vilão. assim, no terceiro filme, ele foi um bom vilão. Um bom vilão, que teve um arco legal, ajudou na história. Eu acho que ele foi o vilão que agregou na história. Ele Mas tem. sustentou o filme, de certa maneira, o Homem-Aranha 3. Assim. Exato, Pra não ser um fiasco total, né? Eu, pelo menos, acho que teve importância boa ali pra melhorar o filme. exatamente. Só que tem um porém. Quando ele aparece nos filmes do Tom Holland, a gente sabe que não é o ator, é o CGI. Uhum. Mas, cara, o que eles fizeram no filme do Tom Holland? Parece que depois ele acabou emburrecendo, ficou um pouco mais burro. Não, eu vou para o lado deles porque eu quero minha filha de volta. Eu só quero minha filha, eu só quero minha filha. E A meio que explicação é ficou mais CGI, burro. cara. CGI é burro. Não pensa, cara. Verdade, faz sentido. E o que Por isso você acha? eu vou ficar com a lembrança do Homem-Aranha 3, cara. Que eu, particularmente, outro vilão que eu gostei muito da caracterização. Acho que escolheram muito bem o ator, cara, pra fazer assim. É um ator A muito roupa. parecido. Então ficou muito parecido, cara. E foi um vilão que eu tive uma certa simpatia, né? Pela história, a gente, aquela simpatia pelo bandido, né, cara? Pela motivação, a filha, pô, sabe que o cara cometeu o crime, como você disse, não justifica, né? Mas ali ele queria fazer alguma coisa pela filha dele e tal. Eu até assim, teve aquele sentimento de pena dele durante o filme, eu assistindo, assim, lá no, em 2004, 2005, quando É, assisti o filme. Aquele sentimento, cara. Eu era um vilão que eu tinha uma certa simpatia por ele, viu, cara? isso. Sem falar que ele não foi realmente culpado pela morte do É, tio e o então. Homem-Aranha estava procurando ele pela culpa da morte do tio, né? Então, então. E aquele perdão no final, cara, nossa, Então, por isso, é um vilão que eu gosto. E se eu for claro olhar toda. que. Oi? É, se eu for olhar. Eu gosto de estender um pouco a história ali pro. Porque eu já tinha visto antes do filme, que é o de Bi e a série. Eu Uhum, gosto. O Homem-Aranha eu acho um vilão de peso importante. Foi muito bem caracterizado o Homem-Aranha 3. foi. Foi muito bem. Em- Ele foi muito bem. embora no Tom Holland ele ainda é aquele vilão, mas emburreceu Não, bastante. E sem falar que ele não confiou no Tom Holland, né? Ele foi pela onda dos outros. Foi pela onda. Mesmo ele tendo aquela redenção no Homem-Aranha 3, e por mais que ele seja um vilão que passou anos no mundo dele, né? Passou anos como redenção, eu acho que não precisava ter acontecido do jeito que aconteceu no filme, né? também acho. Também foi um furo de roteiro, né? Acho que o pessoal esqueceu de assistir o filme pra dar seguimento. Então a gente colocaria ele como muito bom, só para relembrar do Homem-Aranha 3, ou colocaria como bom? Bom, foi como bom. Pra mim, bom. Porque queira ou não, ele ainda é o mesmo personagem, só É, que passou muitos anos, né? vamos lembrar da parte boa, né? Do Vamos. destaque dele. Então, foi muito bem. Primeira vez.
O próximo é o Lagarto. O Eita, Lagarto, lá. que é o Dr. Connors, em O Espetacular Homem-Aranha, Esse aí eu vou te falar. que, cara, eu gosto da aparência, muitos não gostam, mas eu gosto da caracterização dele. Eu só não gosto, assim, no começo, a motivação dele, que ele quer, que é muito parecido com os quadrinhos, né, que ele quer criar um soro para poder Uhum. recuperar, para poder não Lembro. só isso, poder recuperar o membro O e, braço, né? tipo, servir como cura do câncer, servir como Cara, ajuda, né, para a fantástico. humanidade. Esse é outro vilão que eu adoro, cara. Mas pela história. Eu acho que o Homem Largato é fantástico, mano. A história. Porque, como você disse, citou agora, a motivação. A motivação dele é muito boa, nobre. É uma motivação nobre, cara. Ele é um cientista top que tá procurando uma cura que seria incrível para a humanidade, cara. E, infelizmente, pela Sim. consequência, acaba descambando pro lado ruim. Mas é um vilão maravilhoso, cara. Eu É gosto que muito. nos quadrinhos, na verdade, ele não tem controle. Ele acaba É. querendo ter a cura, mas ele não tem controle da sua mutação. É Uhum. como se ele se tornasse um animal, um lagarto mesmo. Sim, mas é isso mesmo. No... E só que tem um porém. No filme do Andrew Garfield, parece que ele mesmo controla, só que ele fica pirado. Ele fica pirado e acaba querendo transformar toda a população mundial em lagartos, porque falam que é uma evolução da humanidade, que eles querem tipo transformar em uma evolução da humanidade para que não tenha doenças, não tenha morte, não tenha nada. Eu acho... Tipo, sei lá, torna um médico louco. Depois acaba se Então, tornando um médico louco. Só que ele tem controle. Isso que torna ruim. acontece com ele algo semelhante que aconteceu com o Dr. Octopus, né? Que acho que o interior dele acaba tomando controle ali da racionalidade, né? Vamos dizer assim. Ele acaba perdendo esse controle, assim. Ele fica meio insano, né? Em alguns determinados momentos. Tanto que eu achei pelo menos para mim, me soou um pouco estranho no filme, no último filme, quando ele aparece. Uhum. Me lembrava muito o Hulk, assim. Não sei porquê. Na hora de ele se E o transformava. tempo inteiro transformado, e É, ainda por então. cima não fez muita coisa, né? Uhum. Não teve aquele destaque no filme do Tom Holland. Não, no filme não teve. Mas é um personagem incrível, cara. Mas teve Eu... uma frase legal que ele falou que quanto mais um Homem-Aranha tenta jogar, mais coisas ruins acontecem. Isso lembra muito no multiverso que nós tivemos no Aranha Verso, que quanto mais um Homem-Aranha ou um Peter Parker, uma versão tenta ajudar, tenta fazer o bem de qualquer jeito, mais vai piorando as coisas. Isso que eu me lembrei, cara. Interessante. Você vai criando uma coisa boa, mas ali ao mesmo tempo vem aumentando a coisa ruim por trás. Tipo, as consequências, né? É um círculo vicioso, vamos dizer assim, né? Aquela roda que vai Exato. girando e vai aumentando. Então, esse Mas vilão. esse Oi? vilão, cara, então, esse vilão pra mim ele é bom. Ele é bom. O que você acha? Pra Porque mim, eu gosto dele no filme do Homem-Aranha. Eu acho que é o único vilão que eu nossa, gosto do cara. Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então, eu também colocaria como bom, que eu gosto, não é passa-pano, que igual o Pina fala, né? Então, cara, eu falo que é bom, como se diz nas minhas análises aqui, eu tô sempre procurando buscar o personagem que eu vi no gibi e na série, principalmente na série animada, que a série animada ainda me traz mais lembrança do que o gibi. O gibi eu li há muitos anos, né? Mas a série eu já assisti mais recentemente. Na série, cara, é fantástico. Eu gosto muito. Então, pra mim, é bom. Então, No galera, quem filme aí e já no... está assistindo, vamos fazer o seguinte: se tiver 50 likes, eu vou fazer um especial somente da animação dos anos 90 e vou chamar o Celso comigo. Tá sem som aí. Da hora, agora foi. Aí. E aí, o que Demorou. que você acha? Seria incrível, cara. Falar da série animada. E... É, por- haja vídeo aí, porque é gigante. Cara, a Mas é série bom. animada é incrível, cara. E Eu vou fazer um eu. especial, se vocês quiserem, faço um especial em formato de podcast. Porque, cara, essa animação dos anos 90, para mim, é a melhor animação do Homem-Aranha que eu já vi. É melhor. Tem muitos acontecimentos, muitos arcos que é diretamente tirado dos Sim. quadrinhos.
Sim, é tirado das entranhas dos quadrinhos dos anos 70, 80 ali, cara. Os caras pegaram os quadrinhos de de 70, 80 e dilaceraram na série dos anos 90. Ficou maravilhoso, cara. E eu assisti recentemente, assim, eu reassisti. Recentemente não, tem uns 2 anos atrás eu reassisti de novo. Preciso reassistir. Eu peguei pra assistir, mais ou menos tem uns 2 anos que eu reassisti a série inteira, de tanto pra relembrar, porque é maravilhosa. Série incrível. Não, com toda certeza. Então, galera, ó, já vamos deixando o like aí. E se segura que eu vou fazer um vídeo sobre esses heróis, sobre essa animação. Então, galera, vamos continuar aqui com o próximo vilão que, cara, eu não sei se eu gostaria de falar muito dele, que é o Rhino. Que o Rhino, a gente sabe que é um homem que foi submetido a uma experiência, junção de animais, que é o rinoceronte com o ser humano, e era apenas um criminoso, né? Não era aquele vilãozão, era só um vilão B do Homem-Aranha. No filme do Andrew Garfield só apareceu o criminoso russo, que não fez muita coisa, né? Era só mais um roubo que o Homem-Aranha teve que deter. E no finalzinho, né? Que no finalzinho do filme aparece como um vilão, Rhino, prestes a atacar Nova York e termina com o Homem-Aranha partindo para cima dele. Só que não tem nada. No trailer teve destaque, ele teve destaque, mas só apareceu no finalzinho. Isso que foi ruim. E o que acontece, Celso? Quando a gente viu o trailer, eu achei que ia ser um trio de vilões contra o Homem-Aranha, mas na verdade, sabe o que aconteceu? Extra, 13 pessoas enganadas. Foi mais ou Exatamente menos isso. Exatamente isso. Então, o Rhino, ele é um personagem importante dentro do universo do Homem-Aranha, principalmente nos quadrinhos, né? Tem uma relevância gigante. Mas no filme foi muito ruim. No filme não é nem sombra do Rhino, que a gente viu também no seriado. Então, infelizmente, no filme não retrataram, não deram a importância do que o personagem merecia. Uhum. Então, se a gente for pesar aqui os filmes, né, foram lançados, o Rhino, infelizmente, é ruim. Como você disse que você também está se baseando, tanto como que é o vilão nos quadrinhos e o vilão no live action, a gente quer fazer tipo um peso, né? De que Então, ele tem até uma pequena importância, né? sim. Mas aqui na nossa votação aqui, o peso máximo vai ser, logicamente, o filme. Infelizmente, o filme não ajudou o nosso grande Rhino, que eu acho um bom personagem, cara. Um bom personagem. Não, eu acho legal, porque mesmo ele ser burrinho, esse meio burrinho, não, ele tá lá para cumprir as missões. Então ele vai deter o Homem-Aranha, ele vai lutar contra os vilões, ele é muito forte, tanto que combateu contra o Hulk. Sim. Isso é legal. Mas no filme, infelizmente, nosso Rhino é ruim. Oh. Infelizmente, os filmes não ajudaram. Então, coloquei como ruim. Certo? O próximo vilão é aquele vilão que queria que o Homem-Aranha lembrasse do nome dele. Quem que você acha que é? Diga meu nome. Nossa, mano. Eu juro que no filme do Tom Holland, eu achei que ele ia. Tom Holland não. No filme do Andrew, eu achei que ele ia ser aquele vilãozão, aquela. Porque o nome já até falou, Ameaça de Electro. Mano, Então, eu achei que seria uma grande ameaça pro filme, que ia fazer uma coisa gigante. Porque também nos quadrinhos ele é vilão lá do B. Ele não é aquele vilãozão. não, bem raso. Muito raso. Digamos que aquele somente um criminoso comum. E, cara, beleza, querem ganhar importância, mas, cara, o que fizeram com ele? Primeiro que ele era um bobalhão no começo do filme, né? Era um cara bem bobalhão. E, sei lá, quer dizer, ele acaba meio que por acidente se transformando, né? E acaba meio que se tornando um bobalhão, um vilão ruim. Por quê? A motivação dele não é só ele só quer ser lembrado. Ele só quer ser lembrado pelo Homem-Aranha. Então, vamos causar. Vamos fazer causa e destruição. Só porque o Homem-Aranha não lembra dele.
Isso foi péssimo, cara. A motivação do cara, você não lembra de mim? Eu vou te matar. Você não lembra de mim, cara? Eu vou matar você por isso. Bobagem. Resumiu certinho. Tipo assim, um orgulho besta. O cara é um vilão meio, sabe? Mais um. Já era lá do B. Dentro do E universo do o, Homem-Aranha. e o Tom Holland, no universo Tom Holland, ele teve uma pequena redenção, esse vilão, né? Mais ainda, mais do que ele já era. Né? E ficou bom. Só que assim, se a gente comparar no nível do Tom Holland com o nível do Andrew Garfield, fica ruim, mas, cara, Uhum. ele teve uma redenção que era. Ele não queria ser um Zé Ruela novamente, né? Porque o Tom Holland estava curando os vilões. E ele não queria voltar a ser um Zé Ruela. Tanto que nesse novo mundo, por ele está quase morrendo, ele acaba, como os portais se abriram, ele acaba indo parar por acidente. Então, ou seja, ele não vai parar porque ele sabe quem é o Homem-Aranha, não. Uhum. As correntes elétricas do corpo dele vão parar naquele mundo por causa do momento da batalha que estavam, né? O portal foi aberto no momento da batalha, que era para o outro vilão, que, por exemplo, podia ser o Harry Osborn, que era para estar naquele universo, mas quem foi parar foi o Electro. Pode ser, né? É. Pra mim, E hum, pra mim é mais ou menos. vamos colocar como mais ou menos também, porque embora no terceiro filme do Tom Holland ele tenha uma Quero redenção, ajudar. esse torna um vilão bom. Tipo, ele acaba falando assim, não, já que eu tô nesse novo mundo, eu não quero voltar a ser um Zé Ruela, não, eu quero poder. Quero me tornar o cara, um deus aí nesse universo. Porque Pô, ele. mas ele, Oi? ele teve um filme só pra ele, cara. Primeiro filme, não foi? Ameaça de Electro. Ali, Exato. ali que os olhos estavam pra ele. E ali ele falhou. Pelo menos pra mim. Então, pra mim é Você mais ou falou menos. tudo. Lógico que depois do outro filme, como você bem disse, tem aquela tentativa de dar uma reerguida no personagem, consegue dar uma melhorada boa, né? Mas ele teve um filme solo, vamos dizer assim, que pelo menos pra mim não agradou muito. Já era um vilão, eu achei que não precisava fazer um filme do Homem-Aranha como ele tendo um vilão principal. Achei meio desnecessário. Assim, tinha muitos outros personagens para ser feito um filme como vilão principal. Mas Tinha já que fizeram, tantos. tinha tantos, cara, tinha tantos. Podiam Mas, fazer um novo Norman Osborn, né? Que nem a gente vai falar no final. sim, Podiam ter feito dessa vez da forma correta. Porque, embora eu ache ele como um vilão excelente, que ele foi no filme do Tom Holland, um vilão excelente, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente o motivo, por que devia ter feito muito melhor. Mas então vamos colocar ele como um vilão mais ou menos. só pra não perder a deixa aqui de um vilão que poderia entrar também, um filme solo, que no lugar do Electro, que eu acho o mais relevante, não sei se você lembra do Kraven. Sim, Kraven. Pô, velho, eu tenho a lembrança do Kraven, eu acho que ele aparece no seriado animado, mas do uhum. gibi, cara. Com a da história dele no gibi é fantástico. A Eu última acho que é um. caçada de Craven, né? Nossa, é um vilão que, ó, ô, Marvel, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Kraven, mano. Que Pega de vilão. volta os direitos do Homem-Aranha, por favor. É que tá na Sony, né, agora, né? Não é mais É da. com a Sony. Mas são Embora eu correlacionados. tenha o filme da Tá. Sony. Oi? É, mas existe uma coprodução ali ou não? A Marvel não participa de nada. Não, tem só os filmes do Tom Holland, né? Hum. Mas o Kraven poderia, mano, que vilão, cara. Se você não conhece, eu acho que acredito que você assistiu esse vídeo. Dá uma pesquisadinha aí pra você ver. Ele é bom. Ele é E bom. Ele é veja, marvado. e veja a revista A Última Caçada de Craven. Quando Nossa. o Homem-Aranha tá com aquele uniforme negro do simbionte, é, só que não é mais o simbionte, ele continua com o uniforme, com a aparência do simbionte, mas ele já não. Mas não é o simbionte, é tecido normal. Já é o Peter mesmo ali, de boa. Isso. E o divertido é que Kraven, ele vai caçar o Homem-Aranha, ele acaba matando, né? Acaba matando, enterrando o herói, e ele acaba assumindo o posto de Homem-Aranha porque ele ficou com um peso na consciência que Caramba! devia ter destruído o herói, e que não devia ter destruído e devia manter o legado. Assume por um tempo como Homem-Aranha,
E quando o Homem-Aranha retorna à Viga, ele acaba tirando a própria Viga, porque ele cumpriu o papel dele, e ele acaba tirando a própria Viga. Que interessante, cara. A última caçada de Kraven. A última caçada de Kraven. Veja, cara, essa aqui é maravilhosa. Interessante, hein? E tem um próximo vilão que apareceu no filme do Tom Holland, que todo mundo conhece dos quadrinhos como Shocker, que é o vilão que tem aqueles punhos de metal que causa um pulso eletromagnético que causa dor na pessoa que ele bate. E na animação dos anos 90, a gente lembra só aquele grito do Homem-Aranha querendo matar o Shocker, né? Shocker! Shocker! Lembra? Muito bom. E aí no filme do Tom Holland, ele não tem destaque nenhum. São duas pessoas que usam o mesmo manto do Shocker, né? Que são dois Zé Ruelas que são contratados pelo Abutre. E eles acabam usando armas que eram a tecnologia Chitauri. E o único destaque que ele tem é quando o Homem-Aranha vai procurar o Abutre no baile da escola e aparece o Shocker e fala assim: você foi avisado. Você foi avisado que não é para se meter nos nossos assuntos. Então eu vou acabar com você. Mano, o Homem-Aranha com a roupa caseira, com a teia caseira, meu, deu uma humilhada nesse personagem e ele é tão esquecido em todo o MCU que para mim ele é péssimo porque ele é muito esquecido. Tanto que eu nem lembrava mais dele. Péssimo. Aí, viu? Fui só eu que cara. lembro por ser Eu não fãzaço. lembro, eu não lembrava desse cara, velho, sinceramente. Então, o que você acha? Péssimo? Péssimo, cara. Só por eu não lembrar dele é péssimo. É um Zé Ruela. Não, Zé Ruela, como você bem disse. Bom, então Não é nem pra tá aí. vamos falar do próximo vilão, que é o Abutre. O que você achou do Abutre nos filmes com Tom Holland? Muito Que é bom. interpretado pelo Cara, Michael Keaton, né? que fez um Abutre fantástico. Também gostei muito, cara. Eu não sei se ele trouxe um pouco do Batman que ele tinha feito lá nos anos Eu acho que ele 80. trouxe. Eu acho que Eu ele acho que sim, trouxe. cara. Que eu não sei se é a minha memória afetiva, mas eu vi muito aquela escuridão ali das trevas do Batman. Ele trouxe esse personagem. Eu gostei muito, cara. Gostei bastante. E fez jus sim ao Abutre dos quadrinhos e da série animada. Viu? Sim, tanto que nos quadrinhos ele era apenas um funcionário do Norman Osborn, né, que acabou Sim. sendo demitido, E e vai ele lá se vingar. resolveu se tornar um vilão. Resolveu construir umas armas e se tornar um vilãozinho. Um vilão, só que nos quadrinhos é o vilão lá do B, do Homem-Aranha, não é aquele vilãozaço Não, que ainda não é não. Ele tem uns arcos legais, mas ainda é um lado B mais importante, por exemplo, do que o Electro, vamos dizer assim. O lado B Isso. tem umas HQ bem legais, uns arcos bem interessantes. Sim, realmente. O Aí Homem-Aranha tem temos. uma galeria gigante de vilões. Nossa, se a gente fosse numerar aqui, que é que eu não vou lembrar de todos, né? Aqui. Mas tem muito vilão top, cara. E o Abutre foi um desses. Eu gosto muito do Abutre, do filme, que é a nossa última memória, e a minha memória mais recente. Bom, muito bom. Muito bom. Não, que a animação também, que na animação era bem diferente. Um homem que queria se rejuvenescer. Eu já não gostei muito da história dele na animação, cara. Porque ele Eu era vou um te. homem que queria rejuvenescer e ele atuava como se fosse um vampiro que roubava a juventude das pessoas Daqui e a quando novo. ele... Isso. E quando ele envelhecia, o que acontecia? Ele voltava a roubar a juventude. Eu não É sei que bem esquisito, eu não tô mas... lembrado agora, porque eu não vou lembrar agora do arco como era nos quadrinhos. Não sei se o seriado, se nos quadrinhos era isso também, não tô lembrado agora. Se tinha Não, essa não, nos questão quadrinhos do não. vampirismo. Do vampiro, acho que não, né? Mas Não, acho nos que quadrinhos deram a viajada no seriado. não. O Aquela, Abutre ele foi viajado. aquela liberdade poética, ou liberdade artística do diretor foi demais, né? Nessa questão do vampirismo.
O engraçado foi para o Homem-Aranha se recuperar de volta e não se tornar mais um monstro, passar a doença do Homem-Aranha para o Abutre. Aí o que aconteceu? Ele acabava se transformando no Aranha-Homem, né? Que Foi viagem. muita viagem. Eu Mas, acho, ó, por isso que não devem cheirar muito Nescau. mas no filme, também muito pela boa atuação do nosso querido ator. Foi bom, foi bom. A atuação dele foi boa. Então, você coloca como um bom vilão? Eu coloco, Bruno, não. Bom ou muito bom? Pra mim, bom, viu? Pra mim, bom, viu? Eu acho que sim, porque caso ninguém lembre, na verdade o Homem-Aranha só estava no lugar errado na hora errada. Na verdade, por mais que seja um bom vilão, não era tecnicamente vilão do Homem-Aranha. Era mais um vilão do Homem de Ferro Uhum. que, que o Homem-Aranha foi lá deter, ou seja, foi lá se intrometer, né? Caiu de gaiapa ali na treta ali. Isso, exatamente. Então, para mim, eu coloco como um bom vilão, só não é excelente porque ele não quer matar o Peter Parker, ele só queria que parasse de se intrometer nos assuntos dele. Isso. Então, agora vamos chegar ao próximo vilão, Venom. Venom, 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 Venom. Maravilhoso Venom, cara. Venom é sensacional. Cara, eu acho que esse Venom, pra mim, eu consideraria melhor que o Venom do Tom Hardy. Por quê? A É, origem dele é parecida com os quadrinhos, porque é um simbionte alienígena que cai do espaço, vai primeiro no Homem-Aranha, né? Tem todo aquele arco. Claro que tem cenas ridículas, como a dancinha do Homem-Aranha, né? Com a roupa eu preta. gosto, cara. Eu, diferente da galera, eu gosto. Não, eu falo assim que a dança é ridícula, mas é engraçado, porque virou meme. E, cara, o Venom, primeiro que eu vejo que a origem já é mais fiel. No Segundo, segundo ou no primeiro? não, a origem do Venom do Tobey Maguire, Sim. É mais fiel ao aos Venom do quadrinhos. Tom Hardy. Sim, sim. Não, nos quadrinhos é bem mais fiel aos quadrinhos, porque tem o arco que o Ed Brock é o jornalista Sim. do Uhum. Clarim Diário e acaba sendo demitido porque ele acaba é, ele acaba sendo demitido por culpa do Peter Parker, porque ele revela que Brock omitiu muita coisa, criou uma matéria falsa, né? Pelo que eu me lembro, criou uma matéria falsa sobre um Homem-Aranha e o Peter Parker descobriu a verdade e Ed acabou sendo demitido e ele pegou um ódio mortal pelo Peter Parker, Sim. além do ódio pelo Homem-Aranha, porque, assim, não um ódio grande, né? Foi um ódio meio bobo, porque só quebrou a câmera e meio que desfez dele, né? Foi meio que um ódio meio bobo. Sim, sim. Mas assim, a motivação é essa que você disse mesmo, né? O cara foi uma treta ali, um negócio meio pessoal ali deles, tal. E o Symbiose Hum, tá no meio ali que surge o Venom. sim, porque o Mas simbionte já tinha ódio do Peter Parker porque se separado, né? assim, Com um ódio, um amor que virou ódio porque o Peter se separou porque viu que o simbionte estava controlando ele. E tem uma cena que nunca foi pro filme, que seria a cena que o Homem-Aranha estava olhando para o espelho quando ele vai dar um toque no cabelo para a versão emo dele, né? E ele tá olhando para a parede e ele vê uma imagem do Venom. hum, isso não tá no filme? Não, mas devia ter ido pro filme. Porque isso mostra que o simbionte estava vivo. Isso ia mostrar que ele estava vivo. Isso seria legal. Sim, interessante, seria muito legal. Engraçado, esse que você me falou agora não me é familiar. Não sei se eu vi algo parecido no desenho. Não sei. Mas essa O, questão do Peter olhar no espelho e ver o Venom, pra mim, é uma imagem muito familiar. Não sei. Agora, no desenho aconteceu. Lembra que quando ele tá no último episódio do arco do simbionte, que ele vai arrancar a roupa dele na igreja e ele vê pela um reflexo, acaba vendo o Venom? então é isso. Então essa é a cena. Essa é a cena. É Sim. isso.
E, cara, e isso foi tão anos 90, esse arco do Venom, foi tão animação dos anos 90. O problema é que, como o Venom mesmo, não teve muito destaque, né? Não teve, só teve o arco final, que seria a dupla de vilões contra o Homem-Aranha e o Duende Verde. Cara, pra mim, é um dos motivos que o Homem-Aranha 3, o filme é um pouco. A galera não gosta muito. Por quê? O Venom não era pra dividir protagonismo com o Homem-Aranha nem com o Rhino, cara. Tinha que ser um filme só com o Venom. Tinha que ter tal Venom ali. Porque é um vilão gigante, cara. É um vilão Ah, gigante. E como você disse, acabou não tendo muito espaço. Porque é um cara muito grande, um vilão de muito, sim, muito peso, muita importância, que tinha que dividir. sim, isso aí daria uma trilogia, o filme que Lógico, cara, teve do vilão. Homem-Aranha 3. O Venom tinha que ter uma sequência, cara. Não era só um filme só ali, 2, 3 filmes só do Venom, cara, porque Que o foram arco é três muito arcos, grande. né? Foram Então, três arcos. O arco do Harry Osborn e a Harry vingança, Osborn, né? O arco da vingança, que isso aí já daria um filme inteiro. Já seria um filme inteirinho, porque, meu, é muito complicado ele, sim, que a gente vai falar depois, né? Mas, assim, isso já daria um arco inteiro. O sim. filme do o Homem-Areia, que E seria, no areia, caso, um outro tipo um arco, assassino, né? sim. E o Homem-Areia já daria um arco. E o do Venom também, porque eu pensaria assim, o Homem-Aranha ia ficar com o simbionte, né, no terceiro filme. Só lembrando Que... aqui, Oi? o Rhino não aparece no 3, né? Não, só no Homem-Aranha do Andrew Garfield. O Andrew Garfield, tô confundindo aqui. Então são os três, Isso, né? O arco do Duende Verde, né? Do Harry. isso. E, Você falou que era o Rino, então... não, errei, não era o Rhino, não. É os três que. Errou! Cara, São três, quando são tem essas três vinhetas é engraçado demais. São três arcos gigantes, pô. E o Venom, não ia sobrar espaço pro Venom, que é gigantesco, vamos dizer assim. Né? Não, com certeza, o arco do Venom é muito... Porque primeiro, ó, já funcionaria... Funcionou. Funcionaria ele estar um filme inteiro como com Sim. simbionte e largar só no final. Finalzinho do filme e aparecer como antes, antigamente não tinha cena pós-crédito, só quando a Marvel veio com cena É, pós-crédito. Mas, cara, no finalzinho da cena, imagina que legal seria. Finalzinho da cena do filme. Tem todo aquele arco e tal. Aí o Homem-Aranha se separa do simbionte e ele gruda um Ed Brock. Aí da aparece hora. a cena finalzinha do Venom, falou assim: se prepare, Homem-Aranha, porque nós vamos atrás de você. Cara, Ixi, finalzinho, se fosse assim, seria perfeito. de arrepiar, cara. De arrepiar. Assim, essa cena pequenininha seria uma cena perfeita, que daria um gancho para um quarto filme, Claro, que claro. poderia ser somente do Venom. Pode ser que ele também tenha o Carnificina, porque no quarto filme do Homem-Aranha, caso ninguém saiba, Carnificina era para ser o Jim Carrey. É, Se tivesse um quarto filme. interessante, hein? Acredito que seria um belo de personagem. Claro, Gosto muito de Guerra, é fantástico. De Guerra é maravilhoso. porque o Jim Carrey ele iria interpretar bem um serial killer muito melhor que Nossa, foi o ator com lá. E, certeza. embora eu goste do Woody Harrelson, mas, cara, não teve carnificina, né? Não, não tem. Foi um protótipo ali, cara. Mais ou Carnificina é menos muito isso. gigante. Carnificina é muito gigante. Então, mas o Venom é fantástico. Pra mim, cara, Venom é muito bom. O erro, para mim, o erro foi ter sido aquele pequeno destaque só e já ter morrido já de vez. Ter Então, sido destruído. Isso que foi ruim. por isso que muita gente ficou mordido. Pô, vendo, cara, o Venom, ainda mais a galera que assistiu, que acompanhou o seriado dos anos 90 ali, que era algo mais recente, pô, no seriado ele foi gigante, teve um arco grande, né? Claro. No seriado dos desenhos. E a gente, pô, a gente vai pro Venom, vai ter o Venom, não é o Venom, é isso que vocês mostraram do Venom, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, mesmo pequeno ali, não foi um arco do tamanho que o Venom merecia, ele cumpriu ali, porque o personagem é bom por si só, né? Ele já Não, com vê toda o Venom ali certeza. com aquela boca gigante. Da hora, não tem como. Aquele Venom foi, eu acho que, Pô, porque cara, ele não foi inteiramente de CGI, então para mim já é um ponto positivo, né? Porque deu para sentir positivo. o personagem lá.
E É, e aquele CGI do Venom lá no Tom Hardy, pra mim, ainda não é convincente, né? também não. Prefiro o primeiro. Eu Pra também ver se prefiro. a minha memória afetiva é um pouco. Não ficou ruim, não ficou ruim. Mas eu acho que, como você disse, não foi 100% CGI, tinha um pouco do humano ali fazendo. Então dá um pouco mais de verdade, né, no personagem. Sim, exato. Isso que era legal nos filmes do Sam Raimi, que Então, ele tinha mais efeitos práticos. sim, não era tão um desenhão animado na tela. Ah, Era só um... o Homem-Aranha que era bem desenhão, mas é isso aí, Não, mas tudo tudo bem. bem. Mas mesmo assim ficou muito. Era melhor do que os últimos. Memória É, porque vamos afetiva. falar a verdade, o pior não é o Venom aparecer, a aparência dele, não. É, porque, queira ou não, o Ed Brock, pra mim, foi um bom personagem do Tom Hardy. Só que o problema, pra mim, é que o Venom, ele não teve. Primeiro, ele não teve descaque suficiente Sim, ele merecia. O no, personagem no merecia. terceiro filme. Sim. E o problema pra mim é ele não ter o Homem-Aranha pra começar. Não começar o arco com o Homem-Aranha. Pra mim, um vilão do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha não funciona. Pode falar, não, mas o primeiro filme foi muito bom. Não, eu gosto. Eu gosto do primeiro filme. Mas pra mim, um vilão do Homem-Aranha sem Homem-Aranha não funciona. Então, também senti. Ficou meio solto assim. Meio solto e tal. Porque não tem como você separar o Venom do Homem-Aranha, cara. Não tem. Tá? Eles estão Fica tipo interligados. um filme de alienígenas. Ó, é a mesma coisa. Eu tenho essa mesma sensação quando assisti, por exemplo, os Titãs, ou mesmo quando li os gibi dos Titãs, do Robin ser o Batman. Pra mim, Celso, até estranho. Os Titãs da série lá da Netflix, né? Isso. Ou mesmo as revistas, quadrinhos mesmo dos Novos Titãs, quando eu li assim. Pra mim, por exemplo, ver o Robin ser o Batman era estranho, cara. Pertence ao mesmo universo tal. Só fazendo uma alusão assim, pra gente tentar. Aquela Uhum. sensação que a gente tem de ver o Venom sem o Homem-Aranha. Fica um negócio meio. Tá faltando alguma coisa nesse universo aqui. Tá Era. faltando. Mas no Venom, muito mais. Porque o Venom, Muito né? mais. E o duro assim, ele tinha o Batman, mas tinha aquela sensação. Tinha um Batman, mas não aparecia toda hora. É, Só apareceu o tinha, mas Bruce não Wayne. tinha. Então, tinha, mas não tinha tal. Então, pra E mim, também era muito ingrato, pelo amor de Deus, cara. Vamos falar a verdade. O cara ingrato do caramba, velho. Putz, grila, rapaz. Não, o cara criou por 10 anos, deu, cuidou dele por 10 anos, deu no arrumou, Silon, ajudou nem com, sumiu. deu dinheiro, ganhou emprego, ajudou a se tornar um grande herói, ensinou tudo que sabe. E, pô, parece que a primeira temporada ele é um cara ingrato, velho. Pra mim, essa sensação foi de ser um cara ingrato. Por mais que ele queira agir sozinho, mas o Robin da série de Titãs era um ingrato do caramba, velho. E ele é o mago, né, na segunda temporada. E Silmado também. Né? Que, ó, por mim, Não sei ó, se também. beleza. Oi? Não sei também se os diretores da série tinham essa coisa de tentar. De que o personagem seguisse essa linha de mais autônomo, menos Batman, talvez. Não sei se isso acabou dando essa sensação de ingratidão. Mas sim, ele realmente tinha É, essa postura. não, mas Mas tipo, enfim, ser autônomo, nos quadrinhos funcionou bem, porque, assim, não, ó, beleza, sou muito grato por você, mas agora eu quero seguir minha vida, minha carreira, mas sempre que precisar eu te ajudo. uhum, Ele sempre era grato pelo Batman. sim. Mas beleza, vamos continuar aqui. Qual posição você colocaria? O O Venom? Venom, o grande Venom pra mim é muito bom. Muito Muito bom? Então, ó, eu bom. coloco muitos de vocês que estão vendo aí, que eu tô vendo que vocês estão vendo, hein, gente? Eu vai vendo, hein? Acharam mais ou menos, mais ou menos. Pra mim, Opa, coloquei errado. Vai vendo que eu tô vendo que você. Nossa, quer ver qual que é confuso? Eu tô vendo aqui que vai vocês vendo que eu tô vendo. estão Ó. publicando e vocês estão falando que nós somos passapano. Você acha que a gente não vê isso aí, gente? Ó, estamos vendo aqui os comentários. Vocês estão falando que nós somos passapano, só que a gente não é passapano. A gente está falando que esse Venom é mais fiel que o Venom do. Então, se for para o nível dos dois Venoms, para mim, o Venom do terceiro filme do Peter Parker é um vilão melhor do que o Venom do Tom Hardy, porque, primeiro, ele não é um vilão, é um anti-herói, né? Isso aí.
Então, agora vamos para a cereja do bolo. Eu deixei esse trio no final, porque, cara, eu acho que vale muito a pena a gente comentar desse trio juntos, né? Eu acho que você sabe quais são esses três, cara. Primeiro, É, vamos falar de um outro universo, que é o universo do Andrew Garfield, que é o Harry Osborn do Duende Verde. O que você achou desse Duende Verde do Harry Osborn do universo do Andrew Garfield? cara, eu vou ser bem sincero pra você. Cara, eu não gostei. Nem Não eu. gostei. Nem Cara, eu, não cara. Nem eu. gostei. Pensa numa bizarrice, cara. Pensa. Não, não. Não, não. Pelo menos Primeiro no. que, É. primeiro que eu quero falar uma coisa. Ele não é o Duende Verde. Ele é o Doente Verde. Parece que o cara tá doente mesmo, tá enfermo, cara. O cara tá enfermo em cima de um planador. É um absurdo, cara. Eu não sei. Passa um filme, sei lá, 10, 12 anos depois do primeiro, Duende Verde. Os caras Acho que tiveram foi. pelo menos Foi 12, 12 13 anos aí. anos. Não, pra fazer um outro Duende Verde. Pô, tinha que ser melhor. Tinha por obrigação de ser melhor, cara. E Os tinha que caras ser o estão Norman Osborn, né? assim, não. Ah, Primeiro que já tá tudo errado. hum, É o Harry Osborn ao invés de ser o Norman. Porque o Harry, ele se torna um duende verde nos quadrinhos, para vingar a morte do pai. sim, Igual foi o sim. arco do filme do Tobey Maguire. Só que o duro é o seguinte. Passou direto para Harry Osborn. E o Norman morreu nesse filme. Podia que... Eu sei que se tivesse um terceiro filme, poderia que falasse que fingiu sua própria morte. Porque para mim parecia que fingiu sua morte e tá agindo como Duende Verde por baixo dos panos e ia criar o Sexteto Sinistro. Para mim seria maravilhoso se o universo, se o filme fosse bom e tivesse continuado. Mas, cara, transformar Harry Osborn em Duende Verde, tudo bem que foi legal ver como os dois eram melhores amigos na infância, que eles são melhores amigos desde criança, tudo bem. Aqui essa parte foi bacana. Mas a motivação é, primeiro, Harry sabe que tem uma doença. Segundo, só porque o Homem-Aranha não quer doar o sangue, pô, peraí, vamos falar direito que essa cena foi totalmente terrível. O Homem-Aranha fala assim que não, meu sangue é instável, eu não sei o que vai acontecer se eu doar para você. Mano, o cara é presidente de uma empresa. Lógico que ele vai pegar o sangue para fazer estudos. Bom, pode ser que tenha desculpa de ele não entregar o sangue porque ele descobre a identidade. Mas isso aí para mim é balela. Eu acho assim que, pô, o cara é dono de uma empresa de tecnologia, de ciência, poderia ajudar. Se o sangue poderia ajudar, pô, entregasse. Ajudava o melhor amigo. ah, Já que é melhor amigo, ajudava, pô. E outra, cara, para mim, a motivação foi péssima. Não, você não quis entregar o sangue, então eu vou virar um eu vou vilão. tirar a força. Vou tirar o seu Vou sangue à virar um força. vilão, vou tirar a força, né? Não, virou um vilão. E ainda por cima, quando viu a Gwen Stacy, ele deduziu que era o Peter Parker, né? Eu sei, pô, então é você que se diz meu melhor amigo e não quis me ajudar? Vou te matar. Não, péssimo, cara. Do início ao fim. Não, Olha, foi uma construção muito ruim. Além da caracterização, que tá feio. preguiçosa. Construção do personagem. Caracterização preguiçosa, pô. Preguiçosa. Sim, Ah, muito ruim. Porque o cabelo dele que vira o gorro, tipo, o cabelo dele que tem o não, formato do gorro, não, do horrível, gorro cara. do doente, ele tem as orelhas pontudas e, Não, e tem manchas verdes pelo corpo. não tem nada a ver. Ah, Pô, é muito ruim isso, cara. E ele usa uma punhava armadura uma. que na verdade é um exoesqueleto, né? Mano, custava colocar uma peruca, uma máscara? Igual Hum, o quadrinho? É por, uma por máscara. isso que eu já acho fiel o Duende Verde do Tobey Maguire, que é o William Dafoe. Por isso que eu Porque gosto. ali,
Porque embora seja diferente, não é bem uma máscara, é uma armadura, mas ela se remete muito ao uniforme do original dos quadrinhos, Sim. né, da série. Então você olha ali, você lembra, você tem aquela ilusão do personagem. Mas desse daqui não, cara. Isso aqui não, isso É. aí Você colocaria super como muito ruim ou péssimo? péssimo. Por favor, joga no péssimo. Porque, cara, só que eu tenho uma coisa. Ele tem uma coisa que ele tem um feito, não tem? Que é a morte da Gwen, que é a cena mais triste que eu já vi em um filme de super-herói. A Então, morte da Gwen Stacy. mas aí o peso, é lógico que ele participa, mas é porque foi a morte da Gwen Stacy, cara. Eu acho que a importância foi a Gwen Stacy estar morrendo ali, nem tanto ele, assim. Né, exatamente, porque foi uma alusão aos quadrinhos que o Gwent é responsável pela morte da Gwen, né? Dela. Sim, sim. Mas a gente vai Cara, lembrar justamente mais. É mais pela Gwen Stacy, que é um personagem importante. No quadrinho tem um arco ali de gibi muito importante, né? Foi capa de desenho. isso. O arco é importante, porque nesse momento, porque eu acho que é nesse mesmo episódio que o Homem-Aranha vai atrás do Norman seguindo de vingança e Isso, acaba tendo a morte do Gwent pelo planador, né? isso. O arco é gigantesco no quadrinho. Então, trouxe pro filme mérito pros diretores. E a Gwen Stacy, pra mim, foi uma outra personagem muito bem caracterizada no filme. Gostei Muito bastante. boa a personagem. Muito boa, muito boa. Eu vi ela, eu vi a moça do gibi, assim, achei muito legal. A atriz fez um papel muito bom também. E finalmente não teve aquele arco de Gonzela em perigo, porque vão falar, como cansa nos filmes do Tobey. Os 3 filmes, a Mary Jane está em perigo nos 3 filmes, mas eu acho que, na verdade, o Homem-Aranha não estava procurando a Mary Jane quando ele foi salvar, porque ficava perguntando, aguenta aí, Mary Jane! Aguenta aí, Mary Jane! Vem bolada, vem bolada! Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Então vamos continuar aqui, Celso. Joga ele no Vamos péssimo colocar aí. como péssimo. Vamos jogar como péssimo. Não vamos ser bonzinhos, não. Ele é Vamos um passar pano pra péssimo esse cara, não. personagem. Não vamos Péssimo. passar pano. Não vamos colocar nem como ruim, nem como mais ou menos, só por causa da morte da Gwen. É um péssimo vilão, péssimo desenvolvimento e péssimo arco que fizeram no filme. Acabaram com o personagem. E agora vamos falar do outro Harry Osborn, o Duende Jr., que Rapaz, caso ninguém saiba, quem estiver assistindo até agora, eu vou falar uma bomba para vocês. Sabia que o Duende Jr. é, é inspirado no Duende Macabro? Sim, ele era para ser o Duende Macabro no filme do Homem-Aranha 3. Nada a ver com isso. Sim, nossa. muitos falam que, na verdade, o Duende Macabro era o do Homem-Aranha, né? Que era o Harry Osborn dos filmes do Andrew Garfield, porque a aparência é macabra. Mas não, o Duende É, Macabro é o Harry Osborn dos filmes do Tobey Maguire. essa eu não sabia e eu tô surpresa até agora também com essa história. Se você não falasse, eu jamais faria alusão, porque não tem nada a ver com o gigantesco Duende Macabro que eu conheci, principalmente nas histórias em Cara, quadrinhos. Cara. Nada a ver. Oh, são tantas passagens de manto, né, porque que foram são no vários, né? máximo quatro É, 4, se não me engano. personagens que se tornaram Duende Macabro. Porque, na verdade, todo mundo sabe que Duende Verde, Duende Macabro, e outros duendes e outros personagens que aparecem são mantos, né? Tantos os heróis também, que são apenas manto, o nome. E qualquer um pode ser o personagem. Pode Que nem assumir o ali. Capitão América, já foi o Bucky, já foi o Sam Wilson. Ou seja, então é passagem de manto. Mas temos esse vilão que no primeiro e no segundo filme foi bem construído o Harry Osborn. Por quê? No primeiro filme, ele é o melhor amigo de Peter Parker. Até no segundo, né? Ele é aquele melhor amigo do Peter Parker, que está lá sempre ajudando. Tanto que os dois moram juntos no apartamento quando vão estudar na faculdade, né? Isso eu acho bacana.
e mesmo assim, ele é tão diminuído pelo pai, igualzinho é nas HQs, Sim. o Harry Osborn, que fala assim, não, seu amigo Peter é melhor que você. Aprende a ser melhor que seu amigo Peter. Peter é como um filho para mim. Isso, ele era bem diminuído. Mesmo o pai falando que ama, Harry, eu amo você. Tanto que no arco final ele queria meio que se vingar da Mary Jane, porque fez Mary Jane e Peter Parker porque fez que o filho dele sofrer, né? Exatamente. Que o Harry, não sei se você sabe, o Harry ele acha que a Mary Jane estava traindo ele, porque ele era namorado da Mary Jane antes, e achava que a Mary Jane estava traindo com o Peter, porque ficou chateado com o amigo dele, né? E o que, Tá que o furando os Duende olhos. Verde fez? Quando o Norman Osborn estava com a mente do Duende, que fez? Não, vou me vingar do seu amigo e da sua namorada. Eles vão pagar por seu sofrimento. De uma forma bem deturpada da realidade, né? Você vê que Isso, a mente exatamente. doentia, maligna, faz essa. Que a gente vai falar daqui a pouco do Duende Verde, porque, cara, para quem não entende, ele é um personagem bem construído nos filmes do Tobey e nos filmes do Tom Holland. E na Cara, minha, eu gosto. e na minha opinião, cara, por mais que seja o Harry Osborn tenha sido um personagem bem construído no primeiro, no segundo filme, tem um arco muito legal, que seria Peter é meu melhor amigo, mas eu odeio o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha estava vendo nesse dilema. Eu não vou revelar a identidade do meu melhor amigo porque eu não sei como vai ser a reação dele, porque ele quer me matar. Exatamente. E, cara, qual personagem? Então, qual é a sua opinião? Eu sei que no terceiro filme não ficou muito legal, como o Duende Macabro, porque no começo ele queria acabar com o Peter Parker depois que descobriu que ele é o Homem-Aranha. Então, ele descobriu o esconderijo das armas do Norman Osborn, né? E acabou meio que pegando, meio que acabou continuando o legado do pai, né? Uhum. Acabou continuando o legado do pai dele. E ele acabou, no começo, até que foi bom. Ele se vingando do Homem-Aranha pela morte do pai, indo atrás dele com as armas do doente. Só que depois, fazer aquela amnésia, porque tava até legal até aí, mas aí ele bateu a cabeça, teve amnésia, voltou a ser o melhor amigo do Homem-Aranha, não sabia que o Homem-Aranha tinha matado o pai dele. Tipo, teve um apagão, né? E aí depois, quando ele recupera toda a memória, ele Ele quer volta, se vingar novamente. ele volta com tudo. Teve uma boa amizade com seu melhor amigo novamente. E quando finalmente recupera a memória, tem um. Eu acho que ele acabou meio que conversando com o pai dele, mas meio que ele não estava lúcido, né? Eu acho que ele já estava meio loucão da cabeça. Também xarope. Acabou, acabou tendo o lapso de memória novamente e voltou a querer se vingar. Qual que era a vingança? Obrigar a Mary Jane a deixar o Peter Parker, né? Desestruturar ele mentalmente e querer matar o Peter. Só que depois que eles têm uma briga com o Homem-Aranha, com o Venom, né? Com o simbionte Venom, o Homem-Aranha acaba o pai o mordomo deles acaba falando pro Harry, não foi o Peter que matou seu pai, ele que se matou. Tipo, tá, foi só as palavras do mordomo que ficou guardando a vida inteira, ficou guardando por muitos anos, né? A verdade sobre o pai. Aí depois falou, não, foi o próprio pai, foi seu pai que se O matou. Peter não acidente, teve né? nada a ver. Tipo, meu, do nada, ele já falou assim, do nada já foi ajudar o melhor amigo dele e falou assim, não, você é meu melhor amigo. Todo Vou te... momento, durante a luta, ele fala assim, amigão, amigão, meu melhor amigo, amigão, amigão, amigão. Meu Toda brother, meu hora. brother!
Então, realmente, essa reviravolta final é meio xoxa, né? Meio rápido, meio fuga de roteiro ali que os produtores acharam ali. Achei meio apressado mesmo, realmente. Mas precisavam. O Harry precisava voltar para ajudar o Homem-Aranha. Então, eles Não, acharam essa deixa sim, aí. o arco precisava, mas eu acho Ficou vago, que ficou vago. Ficou um pouco ficou desestruturado. muito apressado demais, né? Ficou. Mas assim, o Harry, a gente já vai ter que analisar ele nos 3 filmes. Aí, realmente, o personagem tem uma boa construção do primeiro, segundo, terceiro filme. Eu Uhum. gosto bastante do Harry ali. E pra mim, eu gosto bem. Acho que foi um personagem que foi um pouco, não foi 100% fiel, assim, aos quadrinhos, né? Mas fez muita alusão. Acho que o ator conseguiu trazer o Harry, que é aquele filho do pai ricaço, que é sempre cobrado para que ele seja o melhor. Tá, olha, tá vendo, seu melhor amigo é melhor que você. Ele é pobre, mas é melhor que você. Tá? Você tem tudo e você é inferior a ele e tal. Então, eu Uhum. soube. Isso, a essência do Harry Osborn foi trazida nos 3 filmes. Então, para mim, foi bem construído. Diferente do outro. Diferente do outro. Esse Harry foi um personagem importante, sim. Acho que foi muito bem construído nos 3 filmes. Mesmo que tenha sido muito apressado, porque ele Mesmo precisava julgar, então, né? se você for analisar, a culpa não é dele. O terceiro filme foi todo apressado. São 3 arcos ali de 3 personagens importantes que tinha que correr. Então, E meio que tudo atrapalhou isso, todo como eu mundo. falei, daria uma trilogia inteira. Então, não tem como culpar muito ali. Os caras precisam desenrolar, vamos desenrolar isso aqui. Não daria. O réu precisaria de um filme ali, no máximo, dividido com mais um arco só. Isso já seria muito pesado. Não 3 arcos, para desenvolver um personagem que já vinha de dois outros filmes, né? Tinha uma Sim, história grande para desencambar ali. Tá? E ele tem grande importância no final do filme. Ele é importantíssimo, ele é crucial pro êxito do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem o sim. êxito graças A ao Harry. família, que é o arco da família Osborn, né? Sim, Que fecha nós ali, ó. temos na trilogia. A trilogia em si é o arco da família Osborn, né? Sim, isso aí. Então, os outros vilões são só adicionais, mas se a gente reparar direitinho, a gente parar para pensar, o arco vira em torno da família Osborn contra Peter Parker, que tudo acontece por Sim, causa da família Osborn, tudo é consequência sim. da família Osborn. Muito Então, ou interessante. seja, hum, Isso mesmo, como você disse, tudo envolve a família Osborn, como nos quadrinhos, que tem a família muito importante, e como no seriado também. sim, Essa família tem uma grande importância, uma grande relevância, né? que a família Osborn, além do Norman ser um personagem muito importante, não só nas histórias do Homem-Aranha, como ele é o maior vilão do Peter, mas também nos Vingadores, porque ele acaba se tornando o presidente dos Estados Unidos e ele age por baixo dos panos, ele age como um vilão, líder de uma organização que é os Thunderbolts, né? Que é o que vai ter um filme que são os Thunderbolts que são uma tropa de heróis, né? Que ele acaba criando que são vilões que se transformaram em heróis. É um arco muito bom, vale muito a pena conhecer. Então, qual a sua opinião? Você colocaria um muito bom, mais ou menos, ruim ou péssimo? Harry, pra mim, é muito bom. Harry é muito bom pela trajetória dos 3 filmes. Acho que ele merece um muito bom, sim. Com certeza. E, bom, eu acho que esse é unânime, né? Que a gente considera o Norman Osborn do Duende Verde como um Ah, excelente vilão, né? esse é o supra-sumo dos vilões. Cara, que É o top. personagem top. Cara, eu tenho as lembranças que eu tenho do Duende Verde, das revistas que meu irmão tinha, cara. Não é que eu com 9, 8, 9, 10 anos lendo, das capas, mano. Lembro das capas do Duende Verde. O Duende Verde do planador assim, com aquelas abóboras pegando fogo. Mano, ó, chega arrepia, cara. É Porque verdade. realmente é um personagem fantástico, cara. O Duende Verde, assim, é tipo um vilão mesmo, tipo um vilão, cara. Um cara do E mal, não, maligno. porque ele é um cientista, né? O cientista dono da Oscorp, que ele acaba querendo criar o soro do super soldado de volta, né? Que ele acaba querendo recriar o soro, e o soro do super soldado dá errado,
acaba gerando uma nova fórmula, que é a fórmula Goblin, que acaba criando, que acaba meio que despertando a dupla personalidade que ele tem, que é o Duende Verde, que Fantástico. acaba não só despertando, mas ganhando habilidades, agilidades e poderes a ele. E não só, como eu já falei, por que, que o Norman odeia o Homem-Aranha, mas é porque ele é totalmente pirado na abacatinha. Ele é Ele é doidão, um, ou seja, ele acha que precisa de ajuda, é um pobre coitado que precisa de ajuda, mas com muitos acontecimentos ele acaba se tornando um criminoso, tanto que ele mata Mary Jane não, ele acaba com a vida da Gwen, ele faz muita coisa para o Peter Parker, ele acaba com a vida do Peter em vários momentos. Ele meio que ele é capaz até de fazer o mal pro filho dele somente para poder destruir a vida do Peter Parker. Ou atingiu o seja, Homem-Aranha. ele tem que atingir o Homem-Aranha de vários jeitos, várias maneiras. Sim. E, cara, a forma que ele é contado no filme é sensacional. Acho que o ator, esqueci o nome do ator que fez o. William Dafoe. Nossa, ele foi, meu. É Ah, maravilhoso, no cara. filme, porque ó, vou falar a Cara, verdade. sensacional, cara. Muita gente reclama das vestes, né, do uniforme, mas vamos falar a verdade, um colã verde e roxo, com botinhas, luvas, e uma máscara, parecendo uma bruxa, com orelhas pontudas e gorro na cabeça, seria muito esquisito. E espantar as crianças, cara. O Homem-Aranha foi feito pra criançada, vamos dizer assim, a gente sabe disso. Não, o Homem-Aranha sempre foi feito para crianças, não é que Então, assiste cara, teimoso, né? a gente tinha aquela tela criança assim, porque, mas assim, ia assustar mesmo a molecada, cara. Porque Não só o Dois assustar, Verdes. mas por ser um colã verde, ia ser ridículo também. Vou falar pra você, quando eu vi o primeiro, quando eu assisti a primeira vez, eu, assim, até por causa daquela minha memória afetiva, eu estranhei, eu não gostei mesmo. Pô, o Duende Verde, cadê o colanzinho? Cadê o colanzinho rosa? Não, E a eu calça verde? também Cadê as achei. botinhas? E as luvinhas? Estranhei, mas depois, assistindo, lógico, passados os anos, você vai, não, realmente, era mais coerente. E não ficou Sim, ruim, não ficou ruim. Acho que ficou legal, uma armadura. Então, sim, tanto que acho que os eles poderiam. olhos é bem parecido, né, das Não, animações, sim. que tem os olhos amarelos e realmente os Sim. olhos da armadura é amarelo. E a caracterização do rosto foi fazendo uma menção àquele duende verde mesmo, assim. Ficou legal, acho que ficou legal, cara. A Sem pessoa falar reclamou, eu reclamei que na época, mas ficou bom o contexto. sem falar que ele tem aquele arco de vilão, né, que ele demonstra ser psicopata, né? Vamos falar Mal, a verdade. sim, Demonstra ser ruim, que ele faz tudo por maldade e ao mesmo tempo é um homem precisando de ajuda. sim, Porque por mais que ele tenha agilidades, poderes, porque você viu que no começo ele falou assim, não, ele se acha um deus, né? No começo ele se acha um deus, ele se acha todo poderoso e como naquele mundo só tem ele como um cara extraordinário, e o Homem-Aranha fala assim, não, eu quero que você se une comigo, por quê? Porque, queira ou não, ele sempre soube que o Homem-Aranha era o Peter Parker, né? Que ele já desconfiava. Ele fala assim, filho, eu quero que você se junte comigo, se torne um vilão, que você se junte comigo, porque nós vamos causar horrores, vamos fazer de tudo, vamos fazer tudo que nós queremos, nós somos deuses, aquilo não é só formigas, nós vamos causar, vamos ser dono do mundo. Porque o principal dele é poder. Norman Osborn é poder. Ele quer mais poder, quer mais habilidade. Ele quer conquistar, ele quer tudo para ele. E por o Homem-Aranha estar sempre atrapalhando seus planos, ele passou a ter um ódio pelo Homem-Aranha. E ainda mais quando ele descobriu que era o Peter Parker, o cara que ele via como um filho, né? Que ele, olha só, né? Vê o Peter interessante. Parker como um filho. Por isso que o primeiro filme é muito bom, é muito bom, não, é fantástico. Por causa Não, sim, e o desenvolvimento do Duende Verde é maravilhoso, cara. Toda essa questão do Norman, né, da relação que ele tinha com o Peter, de como ele o considerava, né, muito legal no começo do filme, como ele trata o Peter ali, como sim, que ele filho e tratava com tal. respeito, com carinho, por ver Nossa, um muito rapaz que legal. não tinha mais a família, né? E ele queria Um cara tratar lascado. com carinho. Não, aí E depois que descobre que Peter é o Homem-Aranha, o
Duende acaba falando na cabeça dele, fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos atingir o Homem-Aranha no coração. Por quê? É, Por que que muita gente fala assim, como que vai atingir o Homem-Aranha no coração? Simples, vai atacando a família dele e destruir ele psicologicamente. aquela cena épica que a tia May tá rezando, ele destrói o telhado. Eu lembro daquele sempre, cara. E Ele assusta, é uma e intenção dele ela é assustar rezando ela. ali, e ela, termine, termine! E ela termina de rezar e leva ela. Nossa, cara, é sensacional. Não, aquilo lá mostra o quanto ele é um vilão perigoso, quanto ele é aquele arco perigoso, que ele é um Ele é uma vilãozão. ameaça mesmo, não é essa Ele é de uma vilão. ameaça. Não é eu tô querendo te acabar com você pra ficar rico, não. Eu sou uma ameaça mesmo. Eu vou dilacerar. Ele é esse vilão mesmo. Tem conversa. Vilão mesmo, cara. Uma Isso. ameaça. Você tem que Porque me assim, temer. É mais ou menos isso. ele quer, só que o objetivo dele, além de ele quer tirar o Homem-Aranha do caminho dele para fazer suas maldades, só que para fazer isso que ele quer, ele não quer só vai lá, acaba com o Homem-Aranha, não. Ele quer destruir psicologicamente porque é uma diversão para ele. Sim. Acabar com o psicológico do herói e depois matar o herói. Esse é a intenção dele. O sofrimento do outro é o meu prazer. Né? Tipo a essência do vilão mesmo, cara. Você sofrer me dá Exemplo, o prazer. Coringa. Então, outro que a gente vê ali, que é, mano, psicopata, né? Então, o cara é um vilão mesmo. Cara. Sim, A e essência do mal. E no terceiro filme do Tom Holland, que ficou ainda melhor. Porque uma coisa, assim, pra mim, na minha opinião, o chato foi ter sido um filme inteiro só com ele e ele ter morrido. Por quê? Imagina se ele tivesse sobrevivido, ia se tornar uma ameaça central da trilogia. Se ele não tivesse morrido. Ia virar, sei lá, uma grande ameaça central. Que pra Até mim pelo seria peso, muito melhor se fosse assim. com certeza. O peso do personagem ia acabar levando ele. Não tinha como. Tem como você pôr o Duende Verde e ele não, como um imã, puxar as atenções, né? Porque o personagem é gigantesco. Sim. Então, aí, E tipo, que nem, ele puxou as atenções no terceiro filme do Tom Holland. sim. Embora, Era. Hum? então, sim, chamou as atenções, mas é lógico, pra mim, então. Mas do primeiro filme ainda é muito mais relevante, né? O personagem. Sim. Sem querer tirar o mérito do Tom Holland assim. E no Mas Tom sim, Holland, na minha opinião, cara, pra mim ele arrasou ainda mais, porque a expressão facial do ator nem precisava de máscara pra ter aquela expressão do Duende Verde. uhum, é, E ficou legal. mostrava ser aquela ameaça, fala assim, não, nós estamos em outro mundo, mas nós somos deuses. Você não vai me curar. Você vai me deixar aqui, que eu vou acabar com você. Aí aquela parte que o Homem-Aranha tá batendo na cara dele, ele rindo, mas ele não tá rindo porque ele tem resistência. Não, ele tá rindo da cara do herói para ver o desespero que o herói tá tendo em querer acabar com ele, mas ele tá rindo do desespero do herói. Sim, o cara é É, terrível. aquela Existência do mal. cena, aquela cena é muito boa. E ainda mais ele acaba matando a Tia May, cara. Porque o que ele já estava perfeito no primeiro filme, claro que na minha opinião o triste foi ter matado ele muito cedo, né? Que ele poderia ter ficado muito mais tempo. Com certeza. Mas o interessante foi o que aconteceu nos filmes do Tom Holland também, no filme do Tom Holland, que ele já era uma ameaça, se tornou uma ameaça ainda maior. Embora eu queria ter visto o pequeno combate dele com o Homem-Aranha do Tobey, né? Porque ele é vilão do Tobey, não é vilão do Tom. Mas mesmo assim foi um vilão muito bom nos dois filmes. E eu só quis colocar no top das galáxias. Pode subir o bicho, sobe o homem lá pra cima, porque Sobe o homem. esse é o bichão mesmo, hein? Esse é o bichão Esse é mesmo. o bichão mesmo, hein, doido? Esse é, velho. Esse tem indiscutível, né?
Sensacional. E a gente ficou falando quase uns 20 minutos só dele, pra ver como ele é um vilãozão. Nossa, ele, cara. Bom, Celso, nós temos aqui agora Golpe das Galáxias, o Gwent, muito bom. O Octopus, Venom e o Gwent Jr. Vamos chamar de Gwent Jr., né? Uhum. Bom, que é o Homem-Areia, o Lagarto e o Abutre. Mais ou menos ficou o vilão Mistério e o Electro, mais pelo arco dele nos filmes do Tom Holland. Ruim é o Rhino, por ele não ter destaque nenhum. Pô, E péssimo é o Shocker, que não teve destaque, não teve importância nenhuma, tanto que foi que é esquecido. E esse Duende do Harry Osborn, que foi péssimo mesmo. pra ser Você esquecido. mudaria? Oi? Pra ser esquecido. Exato. Você mudaria alguma coisa aqui? Não, pra mim tá legal. Ficou bem construído aí, acho que dentro do que cada um representou nos filmes, mesmo eu tentando buscar alguma lembrança ali na série e no gibi, mas o peso final realmente foram os filmes, acho que ficou legal, ficou bem encaixadinho. Show. Vou mandar essa lista para você, beleza? Valeu! Vou mandar a lista aqui para você também depois. Então, galerinha, ó, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falem, deixem nos comentários se vocês mudariam esses personagens. A opinião de vocês é muito importante. É muito importante a opinião de vocês. Qual personagem vocês mudariam? Qual seria o péssimo? Qual seria o bom? Deixem nos comentários. Se a lista fica boa ou a lista fica ruim. Pode comentar, pode discordar numa boa, só que com respeito. Celso, quero te agradecer pelo bate-papo, cara. Foi muito bacana. Espero que você tenha gostado. Cara, é muito bom conhecer vários fãs do Homem-Aranha junto, que eu não tô sozinho nessa. Não tá não, viu? É gigante, é gigante. O Homem de Teia tem muito fã. Claro que a Maria também é muito fãzaça. A Maria, Cheguei são fãs do Homem-Aranha também. Um dia eu quero convidar elas para falarem junto com a gente a animação dos anos 90. E, claro, se elas toparem. E Celso, para quem não conhece o canal do Celso Gancas, violinista e tokusatsu, está aqui no link da descrição do vídeo. Vou passando durante o chat para vocês. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. E galerinha do chat, obrigado por ficarem aqui. E Celso, sua despedida final aí. Cara, João, obrigado. Cara, é sempre um prazer, viu? Estar aqui com você, bater um papo com esses personagens, esses heróis aí que fizeram história e faz parte da nossa vida, né? E é sempre muito legal. Eu que agradeço pelo espaço. E sempre que precisar, só chamar, cara, viu? Pode Prazer deixar. imenso. Eu chamo sim, e sempre vou chamar. E é isso aí, galera. Tamo junto aí. Valeu, vamos ficar por aqui. Valeu, fui! Abraço, tchau!